Sejam bem-vindos à ReactConf 2021. Meu nome é Arthur Geron e eu sou Tech Lead na Traders Club. Eu vou trazer para vocês um conceito que eu inventei junto com um colega de trabalho para enfrentar uma dificuldade, num projeto nosso. Essa dificuldade a gente vai explicar certinho ao longo aqui da apresentação, certo? Então, a gente chamou isso de Context API Selectors. Então, são seletores nativos para o Context API do React. Antes de chegar nesse conceito, é importante entender como que o React funciona por dentro, como que ele faz esses tipos de comparações entre objetos e por que tem uma perda ou um ganho de performance em certas circunstâncias. O primeiro tema, vai ser as comparações, os tipos de comparações ali da base do JavaScript, tá? Então, comparações abstratas e estritas e como que isso se relaciona com o Shallow Comparison do React. Temos também Memoization e Context APIs. Então, o que é Memoization, o que é Context API, o que cada uma faz e como elas estão relacionadas. Memo, então, o que o Memo faz com o componente quando você exporta ele e como que isso afeta o ciclo de vida dele. Context API versus Redux, então as diferenças entre Context API e Redux, como que eles podem ser comparados e onde que existem ganhos no Context API e perdas e vice-versa. E, enfim, após entrar nesses conceitos, eu vou finalmente, então, explicar o porquê dessa ideia e o porquê da gente ter inventado esse Native API Selector. Primeiramente, então, vocês vão ver na tela de vocês exemplos de códigos de comparação. Tá? Começando com comparações bem simples de igualdade. Vocês podem ver que as igualdades eu estou usando 3 iguais, aqui não estou usando 2. E quando se compara dois objetos, então temos um objeto JSON básico, tá? Então é simplesmente um objeto vazio e ele é declarado no primeiro objeto e copiado ao segundo. Então tem aqui B igual a A, certo? Se você compara os dois, isso vai dar true. Porém, se eu comparo o primeiro objeto original a um JSON do mesmo formato, sem nada dentro, ele vai dar false. Isso começa já a explicar o que a comparação do JavaScript faz, certo? A comparação do JavaScript, quando se faz com objetos complexos, ela vai procurar endereço na memória. Então, se eles estiverem armazenados no mesmo endereço na memória, no mesmo local, ele vai entender que é o mesmo objeto. Se não, ele vai achar que é outro objeto. Por isso que não se pode fazer simplesmente uma comparação entre objetos complexos. Existem outras abordagens para se fazer isso, mas simplesmente comparar não vai te dar o resultado que você quer, salve algumas exceções, tá? Que daí realmente vem a ser útil. No segundo caso, eu fiz exatamente a mesma coisa, tá? Só que no caso eu estou usando 2 iguais. Então, 2 iguais eu estou comparando aqui o A, que é declarado em 0, e eu estou comparando ele com 0, e de várias formas, e você pode ver que até quando o 0 é string, ele dá true. Por quê? Essa comparação dupla, ela não é uma comparação estrita, tá? É uma comparação abstrata. Isso quer dizer que o JavaScript, ele vai tentar aproximar a forma como os dois renderizam. O que é renderizar? Como que isso seria escrito na tela, tá? Pode se resumir dessa forma. O 0, ele vai ser aproximado ao 0 dentro da string, como se eles fossem o mesmo objeto. Ele vai ver como o mesmo objeto, que eles escrevem da mesma forma. Tá? O que a gente chama de casting. Então, ele vai converter o tipo do objeto para tentar aproximar os dois. E nisso, ele vai identificar, assim, para eles são iguais, quando na realidade não são. Né? A informação ela pode parecer a mesma, mas ela está em formatos completamente diferentes. E em algumas circunstâncias, isso pode ser fatal para sua aplicação, pode causar diversos problemas, inconsistência de dados, simplesmente por um igual a menos, né? Quando eu uso um igual triplo, ele vai ser estrito, ele vai comparar os valores em si do objeto, né, para tipos primitivos, e se não for igual, ele não vai tentar aproximar de nenhuma forma, tá? Então, o que são os tipos primitivos? Os tipos primitivos são string, números, tá? São coisas puras básicas, não são objetos com profundidade ou complexos. Tá? Undefined, você poderia considerar, não é um tipo primitivo, mas são objetos simples. Tá? No primeiro exemplo, tá, da tripla igualdade, quando você fala de null, undefined, eles também só vão dar true entre si, então undefined com undefined, null com null. Porém, que se você vai para a dupla igualdade, é aquilo que eu falei. Ele vai tentar entender o que os dois objetos representam ao invés de realmente o valor puro deles. E no caso, null e undefined, eles podem não ser exatamente o mesmo tipo de não definição de objeto, né, porque um é não definido e o outro é nulo.
porém os dois não têm valor. E para isso o JavaScript vê como iguais. Então se você comparar no conDefined com dois iguais, ele vai ver como true também. Alguns casos, algumas aplicações isso é útil. Quando você pode ter objeto vindo das duas maneiras, tanto no quanto undefined, seja por alguma coisa do back-end, e você precisa comparar e ver se o valor é válido, não se importando se é null ou undefined. Então você pode ver aqui aqui mais abaixo no código justamente o que eu expliquei, né? Os resultados e o que cada um vai printar. No último caso aqui são as exceções, tá? Zero, independente de se você botar um positivo ou negativo nele, ele vai ser dado como igual, né? Até porque zero não pode ter nenhum operador. Não pode ser, não existe zero negativo. Então o JavaScript vai ver da mesma maneira, tá? Seja com 2 ou com 3 iguais. E o not a number, tá? O none, você não consegue comparar com none. Você nunca vai saber se um valor seu deu alguma quebra de operação, ou seja, você tentou fazer algum tipo de operação matemática com uma coisa que não era um número e resultou em uma coisa inválida, que é o que ele chama de not a number, tá? Diferente de você somar string com número, que ele vai tentar juntar um com o outro, ele vai concatenar, né? Então você tem um string, tem um número, e você soma um com o outro, ele vai juntar. Agora, se você soma um string com um defined, ele vai dar not a number. Porque ele não vai transformar isso em string, né? Ele não tem uma string base, digamos assim, na soma para ele transformar isso em um objeto de string. Ele vai simplesmente tentar fazer realmente uma operação matemática e nisso ele vai dar o not a number. E aí vocês vão se perguntar, mas como que eu vejo esse not a number? O JavaScript ele já tem um método nativo que é isNone. Então se você rodar isNone e botar um objeto dentro, você consegue receber um true ou false para ver se ele realmente esse objeto deu not a number, tá? A sua operação, enfim. Ok, então agora que a gente entendeu como as comparações funcionam no JavaScript na forma básica, a gente vai começar a entrar na questão de memoização, tá? Em tese, tá? De forma simples, o que é memoização? É a forma que o React encontrou de diminuir a quantidade de renderizações ou cálculos desnecessários. Como que eles fizeram isso? Criando formas de você manter o endereço do seu objeto, tá? Então você vai entre renderizações, ao invés daquilo ser criado novamente, ele vai manter o endereço. E aí você tira o benefício disso daquelas comparações, onde ele está comparando os endereços do objeto. Quando se trabalhava com componentes de classe, você não tinha esse problema. Era parte do método de render que era recalculado a cada render. Com os componentes funcionais você não tem isso, né? Você tem um corpo do componente funcional e aquele corpo todo, o ciclo de vida no render vai recalcular o que não for hook, o que não for memoizado. E por isso que você tem a memoização, o conceito de memoização. E agora o React ele tem os hooks deles para auxiliar vocês com isso. Um segundo propósito, não só isso. Então o primeiro propósito é manter o endereço, né? Você não fazer recálculos necessários. O segundo que eles colocaram foi você conseguir causar efeitos colaterais com a sua aplicação. Então, digamos aqui, por exemplo, tá? No exemplo que eu coloquei aqui, que vocês veem na tela, eu coloquei dois tipos de objetos, tá? Recebendo como prop. Dados, que tem um nome, tem um objeto de nome, ou seja, um objeto complexo, tá? Eu estou simplificando, eu sei que eu poderia colocar simplesmente o name, mas eu quero, de propósito, criar um componente complexo, que eu não poderia simplesmente comparar, e uma função, nome alterou. Então, quando o meu nome realmente alterar, eu vou querer informar e chamar esse método aqui. Essa prop, tá? Então vamos lá, dados. Eu tô aqui no primeiro useEffect. Eu passei ele direto no array de dependências, tá? O que é array de dependências? É onde o React ele vai fazer ali a verificação, aquela verificação que a gente chama de shallow comparison, que é basicamente se ele não é um objeto do tipo primitivo, ele vai procurar o endereço de memória, né? E aí entra a importância de você estar passando ou objetos primitivos ou objetos memoizados para esse array de dependências. Senão, toda vez que você... se tiver um objeto que seja criado direto, seja um objeto solto, cada renderização do seu componente, o useEffect ele vai achar que alterou alguma coisa e ele em si vai rodar de novo, tá? Então, assim, o useEffect é para isso, gerar efeitos colaterais. Qualquer objeto dentro de array de dependências, podem ser vários, se um deles alterar, ele vai causar efeito colateral, ou seja, o que tiver dentro dele vai ocorrer, vai executar. E aqui eu tenho o nome alterou. E aí a gente entra naquela questão. Tem problema? Depende, tá? O jeito que está sendo feito no primeiro lugar aqui
eu estou assumindo que os dados estão vindo memorizados. Então eu tenho que garantir, eu estou assumindo que o componente que estiver utilizando esse meu componente vai estar passando isso memorizado corretamente. Isso é um risco, tá? Existem outras maneiras, não é legal. Hoje em dia existem outras soluções, você não precisa ficar passando objetos complexos. A nossa proposta até aborda bastante isso, mas esse que é o problema. Você está lidando com objetos complexos e você está assumindo riscos, né? Que esse objeto vai estar memorizado, senão você vai perder todo o objetivo do useEffect. No segundo caso, então vocês podem ver aqui, ó, eu criei 7 outros, tá? Então eu criei aqui um useState, tá? Com o nome João. É a mesma coisa dos dados, tá? Eu estou comparando o que aconteceria e eu guardei no objeto outros e aí eu passei também aqui nesse segundo useEffect. Nesse caso, não teria problema, porque o useState ele é um hook, tá? E os hooks nativos do React, eles vêm com o objeto, o valor do objeto memorizado, né? De certa forma. Então o endereço, assim, ele não vai ficar recalculando esse endereço, seria a melhor maneira, tá? Então esse outros ele só realmente vai alterar se eu chamar esses 7 outros, que daí esses 7 outros é o método para alterar o objeto outros, e aí realmente eu vou ter a alteração, e aí realmente executa o efeito colateral do useEffect, tá? Que é o propósito dele, tá? E aí eu tenho uma terceira abordagem, tá? Então eu não tenho escolha, eu preciso receber um objeto complexo e ou ele não é memorizado, eu sei que ele não é memorizado, ou eu não posso garantir, mas eu preciso usar ele em algum hook, em useEffect, useCallback, alguma coisa, só que eu não posso usar ele puro, né, como eu falei no primeiro exemplo do useEffect. Esse hash dados, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um objeto, tá? Isso não funciona para métodos, e vai transformar ele em string. Então ele vai pegar toda a estrutura do seu JSON e vai transformar isso num tipo primitivo que é string. E como a gente falou, tipos primitivos, eles são amigáveis com esses tipos de comparações, e o React vai conseguir corretamente saber se aquela string alterou ou não. E daí, nesse caso, a string só vai alterar se o corpo do objeto realmente alterar. Então, nesse terceiro caso, vai realmente funcionar e você vai ter a segurança de que o seu hook ele vai executar somente quando você realmente tem a intenção que ele execute, tá? Agora, outro hook, tá? O useMemo, tá? O que o useMemo é? Diferente do useEffect, ele não quer causar efeito, executar alguma coisa. Ele quer guardar um valor. Então, o seu useMemo, ele vai retornar um valor. E por que eu usaria useMemo? São processos complexos, tá? Então, você tem um vetor muito grande, então você tem um array muito complexo, você roda várias iterações nele, então você filtra, você concatena, enfim. Processos complexos, você pode usar o useMemo, porque você evita com que todo render ele fique repetindo isso. E dependendo da escala da sua aplicação, quanto aquele seu componente é utilizado, isso faz uma diferença de performance. Não que o useMemo não tenha um custo performático ou o useEffect não tenha. Todos têm. Então, assim, tem que ser usado certa parcimônia. É necessário usar o useMemo? Preciso realmente evitar que isso seja recalculado? Se, por exemplo, uma adição, coisas básicas, ou um componente muito isolado não tem necessidade, tá? Mas isso vai também de dev para dev, tá? Então vocês vão ver aqui que eu dei um exemplo novamente dos nomes, tá? Nesse caso agora ele é um vetor e eu tô aqui fazendo um filter nele. Então nesse primeiro exemplo ele vai rodar sempre, tá? Então toda vez que eu renderizar eu vou ter aqui o valor alterado, sim, mas ele vai estar rodando esse filter cada render. Então se eu tiver uma tabela, um componente que é usado várias vezes por toda a sua aplicação, vai pesar, né? Não é uma coisa, não é o ideal. A mesma abordagem é simplesmente feita com useMemo e eu estou passando aqui o nomes, né, no array de dependências. Agora sim, não é o ideal, como eu falei, né? Eu estou assumindo que ele é memorizado e que a pessoa que vai usar esse componente, o componente que usa esse componente, vai estar passando ele memorizado. Eu estou assumindo um risco. Mas eu poderia dar um object spread, eu poderia expandir ele aí dentro para todos os itens ali da array ficar no array de dependências. Poder você pode, mas não é o certo, tá? Assim, certo assim, na minha visão, porque essa estrutura você não tem controle. Simplesmente a troca de posição de 2 elementos já vai fazer com que ele rode novamente, recalcule novamente. Então, se mudar a ordem... Então, assim, você está assumindo vários riscos também, nesse caso, tá? Não é o ideal. Então, assim, se você não puder garantir que aquilo é memorizado, você precisa usar um hook que é custoso, né?
você pode fazer aquela mesma abordagem também no hashnomics, que é só um exemplo, tá, de uma das soluções. E aí realmente o useMemo só vai recalcular com os nomes filtrados quando eles alterarem, tá? Beleza, vamos falar um pouquinho então agora de memorização e a relação com contexto, tá? O contexto, ele basicamente é uma forma que o React inventou para os seus valores estarem disponíveis globalmente. Globalmente, assim, no sentido de dentro da sua árvore de arquivos, tá? Então tem um objeto que chama provider, que ele delimita as bordas de onde você vai ter todos esses dados disponíveis, ou seja, da árvore de elementos para baixo, todos aqueles elementos vão estar disponíveis, tá? Eu vou dar um pouquinho aqui, ó, o código, por exemplo, de declaração do provider. Então eu estou declarando o meu provider aqui e eu estou falando que ele vai ser de valor tal. Então eu já estou usando um useDeclare aqui, já estou... esse useDeclare já vai definir como vai ser o objeto que eu vou guardar ali no meu contexto. E dentro dele tem vai ficar todos os filhos, componentes filhos, onde eu usar esse context provider. Tá? Então, basicamente, os componentes envolvidos por esse provider, eles vão ter acesso ao estado, tá, que está armazenado nesse provider. Então, você vai ter o seu hook de usar o meu provider, que tem aqui. Você vai ter acesso ao use context dele e simplesmente você vai poder usar dentro ali dos seus componentes. Então, o provider, o objetivo dele é esse, tá? Não é tanto de estar sempre por toda a aplicação, mas sim dentro ali de onde você quer utilizar ele. E aí vem a questão de memorização. Quando o seu contexto, que pode ter uma lógica complexa, ele sofre alguma alteração, então algum set state dentro dele é chamado, ele vai renderizar e ele vai fazer com que os filhos dele, ou seja, toda a árvore de componentes dentro dele, verifique, né? Não necessariamente redesenhe, mas sim verifique novamente se eles precisam alterar algum valor. E isso pode ser, sim, custoso, né? E em alguns casos, eu já vi várias pessoas usando uma solução de envolver o resultado, né, o objeto que vai para esse contexto em um useMemo, na tentativa de o JSON que você retorna como resultado não ficar sendo redeclarado desnecessariamente, tá? Então, na tentativa de evitar um pouco esses recálculos desnecessários dentro do contexto. Bom, e tem o memo. Não confundindo com o useMemo, o memo ele é uma forma de você travar por fora o seu componente para ele não ficar redesenhando, ou seja, ele não ficar renderizando novamente. Como assim, né? Você vai perguntar. Basicamente, ele vai verificar as propriedades que são passadas para o seu componente e ele vai fazer uma comparação superficial, a shallow comparison que eu falei, né? Então, não vai funcionar muito legal com objetos complexos. E se ele vê que as propriedades não alteraram, então o componente superior renderizou novamente, né? O que vai fazer com que esse componente filho verifique, né? Num caso sem o memo, ele iria também renderizar novamente e ver se precisa recalcular alguma coisa. Com o memo vai ver se as propriedades que ele está recebendo alteraram. Se elas não alteraram, ele simplesmente não vai nem pedir para o componente ver se precisa mudar algum cálculo, alguma coisa, ele vai ignorar, tá? Exceções, dentro do seu componente que tem o memo, você está usando um contexto, tá? Ou algum hook que por algum motivo ele vai trigar ali um evento. Então, assim, se o próprio alterar, ou se de dentro dele, a alteração vier de dentro dele, tá? De dentro do próprio componente ou via contexto, né? Então, o componente está utilizando um objeto do contexto, do provider, aí ele vai realmente recalcular, tá? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de um código, tá? Vocês vão estar vendo o QR Code aí desse exemplo, tá? Vocês vão poder rodar e até testar na máquina de vocês. Então, só para explicar agora, eu tenho um objeto simples de estado, é um objeto complexo. Então eu tenho um vetor de objetos e cada objeto tem duas propriedades, ID e name, certo? Essa segunda parte do código que vocês estão vendo é um timeout, onde após o componente ser montado, né, ele vai rodar e vai alterar o primeiro nome de Arthur para Josefina, tá? E aí a gente vai ver como que ele vai se comportar em cada caso. Então vamos lá para o primeiro caso. Eu não estou usando memo nem nada. Para cada componente aqui, você vai ver que eu tenho aqui um log. Então, sempre que ele renderizar novamente, ele vai ter aqui o logzinho dele, tá? Vamos ver aqui como que ele vai executar. Começou, 2 segundos, e aí você pode ver. Sim, ele alterou aqui o primeiro nome, porém, os outros 2 componentes renderizaram de novo novamente, né? Então, tem um console log aqui jogado sem
sem use memo nem nada de propósito, porque cada render ele vai executar esse console log para a gente ver quantas vezes ele está renderizando novamente. E você vê que componentes que não tinham nada a ver renderizaram. Vamos ver uma segunda, né, um segundo approach aqui. Então eu tenho o memo list item, tá? É a mesma coisa, só que agora eu botei um memo em volta dele. Ó, passou 2 segundos, nada. Tá? Por quê? Porque eu estou passando data, eu não estou passando um objeto de tipo primitivo. Eu estou passando um objeto complexo. E como eu falei, ele não vai entender que esses dois objetos, um objeto não alterou. Ele não vai fazer esse tipo de comparação, porque simplesmente seria muito custoso, né? Então ele vai simplesmente achar que todos mudaram, né? E vai renderizar todos novamente. Tá? Então você pode ver aqui. E aí tem um terceiro método de eu fazer isso. Então você vai ver que ele não alterou, né? Quer dizer, né? Aqui. É isso mesmo. Ele simplesmente não vai renderizar nenhum porque ele não está entendendo que o nome alterou. Ele não vai ver essa alteração do nome. Agora, eu posso passar uma propriedade para o memo onde eu falo para ele como comparar as propriedades. Tá? Então eu explico para ele que tipo de comparação que ele tem que fazer. Aí sim eu consigo o resultado que eu vou querer. O que eu vou falar para ele? Eu quero que você compare o objeto name de cada uma das propriedades. Aí se alterou, beleza, você renderiza ele novamente. Ó, então você pode ver que aí agora ele alterou. Tá? Então aqui é o caso que eu falei, como você usa passando um método para ele. Tá? Então só entrando um pouco mais em detalhe do Context API, tá? É um exemplo aqui de conceitos dentro do Context API. É o override, acesso direto, tá? E por que ele é lifecycle friendly, tá? O override quer dizer que assim, você tem aqui um provider, tá? Então tem um provider, container, row, e vamos imaginar que esse meu cell, tá? Dentro dele eu tenho um tipo diferente de objeto, de componente célula, que eu quero que seja diferente, tá? Digamos que esse é meu provider de tema. Então o meu cell é um específico que ele é de uma marca, assim, é de um patrocinador. Eu quero um tema diferente. Eu posso dentro desse cell abrir um provider ou por fora dele, depende de como está sendo usado, e passar um outro um provider com outro value para ele. Simplesmente isso vai fazer um override, né, quando for ser utilizado, e ele vai preferir o provider que tiver mais próximo dele na árvore de elementos, de componentes. Tá? É isso que é o override. Então, assim, é uma flexibilidade grande que você tem, né, com um provider. Isso só funciona com providers do mesmo contexto, tá? Que é a forma como ele sabe qual provider é de que objeto, né, de que valor. Novamente, acesso direto, né? Foi uma coisa que eu falei, de certa forma, por cima, que você tem uma árvore gigante de componentes, e você quer acessar um objeto de um componente pai que está lá em cima na árvore. Muito antigamente era comum as pessoas fazerem o que a gente chama de prop drilling. Então, vai passando o prop de componente para componente até chegar ali no componente que realmente vai usar. Nesse caso, com contexto não. Você faz o seu use context para o seu provider e simplesmente acessa esse objeto direto. Tá? E o lifecycle friendly é justamente porque ele é nativo do React, então ele funciona muito bem com todos os eventos e ciclos de vidas e hooks do React, tá? Aí agora a gente entra na comparação do Redux contra o Context API. Quando o Context API foi lançado com hooks, começou-se a comparar muito mais os dois, né? Porque eles chegaram a ficar próximos, apesar da abordagem deles ser diferentes. Então tem vários temas que separam muito os dois. O Redux, por exemplo, ele pode ser tipado com TypeScript sim, porém o escopo dele é de certa forma aberto. Então o objeto dele é um objeto JSON, e o objeto JSON você pode simplesmente expandir ele, né, o quanto você quiser. Claro que no cenário ideal isso seria usado de acordo com toda a especificação, mas o que é muito comum de ver você tem um objeto, um state do Redux, onde ele foi expandido e é complicado entender qual parte é de qual tipo de componente ou de qual parte da aplicação, e não tem muita separação de responsabilidades. Então é isso que eu quero dizer com escopo aberto, né? Ele pode crescer, enfim, muito. Eu tenho então o Action Dispatch Reducers, tá? Então, para eu conseguir fazer uma alteração no meu state do Redux, eu tenho que pegar uma action, dar um dispatch dela com dados, ela vai passar para o Reducer, e o Reducer vai definir como isso vai entrar no state. Tá? É bem diferente do
do Context API. O Context API ele é direto. Simplesmente você vai ter os seus métodos, você vai definir quais informações você vai guardar lá dentro. Por isso, assim, o escopo ele é definido, ele é fechado, é um contrato fechado e não pode ser alterado em tempo de execução, diferente do Redux. E ele tem uma flexibilidade, né, na questão de uso. O Redux, por outro lado, quando você vai selecionar o objeto direto, ele vai simplesmente... você pode acessar uma propriedade direta no seu state, tá? O use context não, você vai pegar o objeto e esse objeto você tem que pegar a propriedade, o que pode dar muito problema em ciclos de vidas. E aí a gente veio com o conceito de Context API Selectors, tá? Foi um conceito que eu inventei junto com o meu colega, Lucas Morales, certo? E vocês, por favor, vejam também o kit dele, tá? Bom, o Context API, ele usa agora o approach de hash, tá? Para saber se os objetos alteraram. É um conceito simples, porém na prática o resultado é grande, tá? O mesmo pode ser feito com métodos, porém não é o mesmo approach de hash, que não funcionaria. E como eu falei, tá suporte a TypeScript, certo? Então aqui é o approach TypeScript, a gente usa um use callback e usa o próprio método que vem do contexto como a forma dele detectar se alterou ou não, porque o método em si, ele vai ele estando memorizado, né, com use callback já vai vir com as propriedades e com as alterações, então vai funcionar com use callback. Essas são as duas principais métodos aqui da nossa lib. Eu tenho aqui o exemplo, o link, se vocês quiserem ver, e basicamente usa isso. Você passa o seu contexto, passa o tipo, que você vai ser genérico do retorno do seu contexto, e o seu selector. E aí você tem o seu use selector e você consegue usar com o seu contexto. Então, completamente genérico. Aqui um exemplo de uso. Então, o jeito antigo é use table data, eu vou ter de pegar o objeto, pegar a propriedade, enfim, é mais complexo, né? E aqui com use selector data, eu vou simplesmente pegar direto esse objeto do state, tá? É bem prático. Isso é mais útil para aplicações complexas e tem objetos muito complexos no Context API, certo? Isso tudo, a lib inteira, ela pesa só 433 bytes, tá? Menos de 1 KB, basicamente nada. E com esse conceito, a gente conseguiu, em 2 meses, lançar uma plataforma inteira de finanças ali. A parte de cotações, em 2 meses a gente conseguiu subir, tendo cotações em tempo reais, diversas atualizações do Context API, sem ter gargalos de performance, justamente por estar usando esse conceito de Select com Context API. E conseguimos criar uma aplicação genérica, tabela genérica, e isso ajudou muito no processo, na velocidade de desenvolvimento. Então, vocês podem ver aqui um vídeo rápido. Isso permitiu que a gente conseguisse em 2 meses essa aplicação. Esse foi o resultado. Então, para aplicações grandes, o retorno pode ser grande, tá? Em ganho de performance. Então, agora vamos falar sobre oportunidades. O Traders Club está contratando. Vocês receberão nossas vagas em aberto por e-mail após o evento. E até lá, estamos dando um trial de 7 dias do nosso plano TC Master para vocês conhecerem a nossa plataforma e aprenderem sobre o mercado financeiro. Temos cursos dos mais básicos até os mais avançados, com grandes especialistas. Se inscreva lá. O QR Code deve estar aparecendo aí na tela para vocês agora. Obrigado.